Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sudoku. Antes de começar a solução deste Sudoku, gostaria de mostrar a vocês esta imagem de um Sudoku compartilhado conosco pelo Vinícius Bernascones, e este Sudoku será o tema do próximo episódio Sudoku Responde. Então, caso você já queira tentar chegar à solução deste Sudoku, já pode ir aí aquecendo o seu cérebro, pois este Sudoku é tema do próximo episódio Sudoku Responde. Então, desde já agradeço ao Vinícius que nos enviou este Sudoku. E Vinícius, fique no aguardo aí que daqui a pouco eu digo que breve sairá o vídeo Sudoku Responde ajudando na solução deste Sudoku. Então, Vinícius, te aguardo. Então, vamos voltar aqui para o Sudoku de hoje. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que continue ajudando, colaborando, comentando aí nos vídeos para que nosso canal continue a crescer. Estamos quase atingindo 1000 inscritos, né? Falta menos de 40 inscritos para completarmos 1000 inscritos. Então, você que já vem desde sempre nos ajudando, nos apoiando, comentando nos vídeos, continue fazendo isso para que assim possamos o mais rápido possível atingir os 1000 inscritos. Desde já, meu muito obrigado. Agora sim, vamos lá à solução deste Sudoku. Ok, já vamos começar aqui no bloco 2. E veja que aqui no bloco 2 tem uma única possibilidade para o número 1, que é esta casa aqui em destaque. Algum de vocês pode ter a dúvida sobre como começar, né? Inclusive num dos comentários, o Lucas, seguidor do nosso canal aqui, ele perguntou qual que seria a lógica, se teria alguma lógica, por onde começar, por onde prosseguir, né? Então, a princípio não tem nenhuma regra rígida por onde começar. A gente sempre começa por aquilo que para a gente é mais óbvio, né? Então, o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para outra pessoa. Então, você bate as vistas e vê aquilo que é mais óbvio e já começa por ali, né? Então, se não tem nada muito óbvio, você começa sempre por aquelas unidades que já estão quase completas, né? Ou seja, as que tem mais números aqui. Veja, por exemplo, aqui no bloco 2, veja que só tem 3 casas vazias, né? Então, já é uma boa começar por aqui. Só falta 3 números, então esse aqui está mais fácil de completar, entendeu? Então, a ideia básica é essa. Por exemplo, aqui também o bloco 6, veja, aqui no bloco 6 também tem 3 casas vazias, né? Então a gente poderia começar por ele. Então faltam 3 números apenas, vamos ver quais números estão faltando aqui no bloco 6. Veja, já tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, veja, falta o 5. No 5 pode ser em qualquer uma das 3 casas, né? Então, por enquanto não serve. Falta o 5, depois do 5 falta o 6. Veja, o 6 não pode aqui nesta casa, né? Pois nesta linha já tem o 6. Então, tem 2 possibilidades para o 6. Então, além do 5 e o 6, falta agora o número 8. O número 8 não pode estar aqui nesta casa, pois já tem o 8 na linha. Então, tem 2 possibilidades também para o 8. Então, veja que aqui, apesar de faltar apenas 3 números, não tem nem uma solução definitiva ainda para estas casas. A regra falhou para o bloco 6. Mas veja que no bloco 2 faltam 3 números, começando pelo número 1, faltando o número 1. Veja que o número 1 é uma única possibilidade. Então aqui nós já podemos colocar o número 1. Quando a gente coloca o número 1 aqui, fica faltando apenas mais 2 números. Então vamos ver quais números são estes que estão faltando. Veja que está faltando o 6 e o 9. Né? 6 ou 9. Como não sabemos em qual das casas vai estar cada um deles, então não vamos colocar por enquanto. Então, mas sabemos que é o 6 e o 9, falta aqui no bloco 2. Então vamos procurar uma outra unidade. Veja então que aqui tanto faz o bloco 8 quanto ao bloco 4. Ambos têm 3 casas vazias. Vamos começar aqui ir aqui para o bloco 4. No bloco 4, veja, falta o número 3. Tem 2 possibilidades para o 3. Já tem o 4, tem o 5, tem o 6. Falta o 7.
tem duas possibilidades para o 7. Veja que falta o 9, veja. Para o 9 tem apenas uma possibilidade, pois o 9 não pode estar nesta casa, nem nesta. Então devemos colocar o 9 na casa em destaque. Veja então que desta forma, no bloco 4 agora resta apenas uma possibilidade para o 7, que é a casa em destaque. Então aqui podemos colocar o 7 e assim podemos completar o bloco 4 colocando o 3 na casa que agora está em destaque. Eu poderia ir direto lá para o bloco 8. Mas veja, aqui eu já bati as vistas e percebi que aqui no bloco 5 tem apenas uma possibilidade para o número 3. Então eu já posso colocar o 3 aqui no bloco 5. Né? Veja, o 3 não pode aqui na linha superior. Já tem o 3 aqui no bloco 6. Não pode aqui na linha central por causa desse 3 no bloco 4. Não pode estar aqui nesta coluna por causa desse 3 aqui no bloco 8. Também não pode estar na coluna da direita por causa do 3 aqui no bloco 2. Então veja que no bloco 5 podemos colocar o 3 na casa em destaque. Então veja só, ao colocarmos aqui o 3 na sexta linha, veja então que na sexta linha agora falta apenas 3 números. Então vamos continuar aqui na sexta linha. Então aqui na sexta linha está faltando o número 4, 8 e 2. 4, 8 e 2. Veja, a casa em destaque no bloco 6 não pode o 4, pois já tem o 4 aqui no bloco 6. Esta casa em destaque aqui no bloco 5 não pode o 4, pois já tem o 4 aqui na coluna. Então, na sexta linha, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Podemos então aqui colocar o número 4. Então veja, esta casa em destaque deveria ser o 8 ou 2, pois são apenas esses dois números que faltam aqui na sexta linha. Mas nesta casa em destaque não pode o 8, porque já tem o 8 na coluna. Veja esse 8 aqui no bloco 2. Então, devemos colocar o 2 nesta casa em destaque. Então, vamos completar aqui a sexta linha colocando o 8 nesta casa aqui no bloco 6. Agora, observe que no sexto bloco falta apenas dois números, que agora é o 5 e o 6. Mas ainda continuamos na dúvida entre o 5 e o 6, né? Não sabemos em qual das casas vai estar cada um deles. Então agora vamos lá para o bloco 8. No bloco 8 está faltando 3 números, falta o número 1. Temos duas possibilidades para o 1, que são essas duas casas vazias aqui da linha inferior. Falta o número 5, duas possibilidades para o 5. Falta o 6, 3 possibilidades para o 6. Agora observe. Sabemos que o 1 tem que estar aqui na linha inferior. Tá vendo? Então a lógica já pode ir levando a outra. Sabemos que o 1 vai estar aqui na linha inferior do bloco 8. Desta forma, o 1 não pode estar aqui na linha inferior do bloco 9. Como ele também não pode estar aqui na linha superior do bloco 9, nem pode estar aqui na coluna da esquerda, veja então que só resta esta possibilidade para o número 1 aqui no bloco 9. Então vamos colocar aqui o número 1. Agora, lá no bloco 1, tá vendo? Considerando ainda o número 1, veja que aqui no bloco 1, o 1 não pode estar aqui nesta coluna, nem nesta, nem pode estar aqui nesta linha, nem na linha superior. Então o 1. Então o 1 no bloco 1 só pode ocupar esta casa aqui em destaque. Vamos colocar aqui o número 1. No bloco 5, vamos ver aqui. Veja que aqui no bloco 5 tem apenas uma possibilidade para o número 8, que é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 8. Ainda no bloco 5, veja que a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 7. E o 9 aqui no bloco 5 tem que ocupar esta casa. Vamos colocar aqui o 9. Então aqui no bloco 5 fica faltando os números 1, 5 e 6. Aqui na na quarta coluna, veja, tem 3 casas vazias. Faltam os números 6, 9 e 1. Veja só, aqui na terceira coluna está faltando o número 2, o número 5, 7 e 8. Aqui, veja, terceira coluna. 1, 2, 3, 4 casas vazias. Ou seja, os números que estão faltando é o 2,
o 5, o 7 e o 8. Veja que a casa em destaque aqui no bloco 1 não pode o número 7, nem o 8, nem o 5, pois aqui, veja, eles já estão aqui na linha. Então a casa em destaque só pode ser o número 2. Veja então que aqui na terceira linha, onde acabamos de colocar o número 2, falta o número 9. Ele não pode estar aqui nessas duas casas, pois já tem ele aqui no bloco 1. Não pode estar nesta casa, pois o 9 já está aqui nesta coluna. Então veja que na terceira linha, o 9 deve ocupar esta casa aqui no bloco 3. Desta forma, veja que no bloco 9, resta agora apenas uma possibilidade para o 9, que é a casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 9. Voltando aqui à terceira linha, vamos ver, faltam 3 números. Os números são 3, 4 e 6. Esta casa não pode o 3, então o 3 tem que estar em uma dessas duas casas aqui no bloco 1. Aqui na oitava coluna também tem 3 casas vazias, vamos ver. Falta o número 3. Tem 2 possibilidades para o 3, que é esta casa ou esta. Falta o 7 e o 8. O 7 pode estar em qualquer uma das 3 casas e o 8 tem que estar em uma dessas duas casas aqui no bloco 3. Aqui no bloco 2, esta casa não pode mais ser o 9, então é o 6. Vamos completar então o bloco 2, colocando o 9 nesta casa em destaque. Veja só, esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 1 e 6, não é isso? Pois aqui na quarta coluna falta apenas o 1 e o 6. Então está aqui 1 e 6. Aqui no quinto bloco, esta casa em destaque só pode ser o 5 ou o 6, pois aqui na quinta linha falta apenas o 5 e o 6. O mesmo para o sexto bloco, que falta apenas o 5 e o 6. Conseguindo acompanhar aí? Na sexta linha também falta apenas o 5 e o 6. Não, 5 e 1, Então é 5 e 1, vamos colocar aqui 5 e 1. Aqui também no bloco 8 é o 5 ou 1. Para completarmos aqui o bloco 8 com as possibilidades, veja que esta casa em destaque, as possibilidades para ela é o 5 e o 6. 5 e 6, colocamos aqui. Aqui na terceira linha, sabemos que está faltando o 3, o 4 e o 6. Esta casa em destaque tem que ser o 4 ou o 6. Já esta casa aqui no bloco 1 pode ser o 3, o 4 ou o 6. O mesmo para essa outra casa, 3, 4 ou 6. Então aqui veja que na segunda coluna falta o 4, 3 e 6. Esta casa aqui em destaque no bloco 1 tem que ser o 3, o 4 ou 6. Além do 3, 4 e o 6, falta o 7, Então o 7 também é uma possibilidade para esta casa em destaque. Então aqui no bloco 7, esta casa em destaque não pode o 6 e nem o 7, então as possibilidades são os números 3 e 4. E esta 3, 4, 6 e 7. Aqui na oitava coluna está faltando os números 7, 8 e 3. Então as possibilidades para esta casa são os números 7 e 3. Já peço outra casa aqui no bloco 3. São os números 7 e 8. Não pode o 3, porque já tem o 3 na linha. Então, esta outra casa são os números 7, 8 e 3. Aqui na terceira coluna faltam também 3 números. Vamos ver quais números faltam aqui na terceira coluna.
5, 7 e 8. Não é isso? Então as possibilidades para esta casa são os números 5, 7 e 8. Esta casa em destaque no bloco 7 também são os números 7, 8 e 5. Esta casa em destaque não pode o 7, então é o 8 ou o 5. Completando aqui a oitava linha. Esta casa em destaque não pode o 1, nem o 2, nem o 3. Pode o 4. Pode o 5. Não pode o 6, nem o 7. Pode o 8. Já esta casa em destaque aqui no bloco 7. Não pode o 1, nem o 2. Pode o 3. 4. O 5. Não pode o 6 nem o 7. Pode o 8. Aqui no bloco 7, esta casa não pode conter o número 3, pois sabemos que o 3 vai estar aqui na linha inferior do bloco 9. Então podemos remover esse 3 como possibilidade desta casa em destaque. Aqui no bloco 3, sabemos que o 3 tem que estar aqui na linha superior. Então, desta forma também podemos remover esse 3 desta casa em destaque aqui no bloco 1. Sabemos que o 7 não pode estar aqui na coluna da esquerda do bloco 1, então tem apenas essas duas possibilidades, ou seja, na primeira linha o 7 vai estar em uma dessas duas casas aqui do bloco 1. Então não pode haver esse 7 nesta casa em destaque aqui no bloco 3. Então vamos remover esse 7. Aqui na primeira coluna, esta casa aqui tem como possibilidade o número 3, não é isso? 3, 4, o 5 não, e nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. Então são apenas os números 4 e 3 aqui como possibilidade para esta casa. E no bloco 1, esta casa em destaque não pode o 1, nem o 2, nem o 3, pode o 4, pode o 5, não pode o 6 nem o 7, pode o 8 e só. Continuando aqui no bloco 1, esta casa em destaque não pode conter o número 1 nem o 2, não pode conter o número 3, nem o 4, nem o 5, pode o 6, não pode o 7, pode o 8. Para completarmos aqui a segunda linha, veja, esta casa aqui não pode o 1, pode o 2, não pode o 3, nem o 4, nem o 5, pode o 6, pode o 7, e o 8, não é isso? Esta casa aqui não pode o 1, pode o 2, não pode o 3, nem o 4, nem o 5, pode o 6. E só. Esta casa aqui, ó, não pode conter o 6 como possibilidade, né? Pois aqui na primeira linha já tem esse 6 aqui no bloco 2. Então vamos remover daqui esse número 6. Aqui a gente vai preenchendo e já vai olhando aqui para ver se já encontra uma possibilidade de eliminação. Por exemplo, o Skyscraper, né? Porque o Skyscraper é uma técnica fácil de aplicar. Então você já vai observando para ver se já há a possibilidade de aplicar o Skyscraper. Bateu as vistas, viu o padrão, é só aplicar a técnica e fazer a eliminação. Vamos continuar aqui completando estas casas vazias com as possibilidades. Aqui na última coluna, esta casa em destaque não pode conter o número 1, mas tem como possibilidade o número 2, o 5, 2 e 5 apenas, aqui. E esta outra casa tem como possibilidade o número 2, o número 3, o 4, o 5
e só. Continuando aqui no bloco 9, esta casa em destaque não pode conter o número 1, mas tem como possibilidade o número 2, o 4, o 5 e o 7. Esta outra casa, as possibilidades são os números 2, 5, 7 e 8. Aqui na sétima linha, as possibilidades para esta casa são os números 2, 5, 6 e 8. Agora veja que tem agora apenas esta casa vazia aqui no bloco 7 para completarmos com as possibilidades. Nela não pode o 1, pode o 2, não pode o 3, né? Sabemos que o 3 vai estar aqui na linha inferior do bloco 9, então esta casa não pode o 3, pode o 4, o 5, o 6, não pode o 7, nem o 8 nem o 9. Então estamos aqui com esta grade e vamos procurar por um padrão que permita fazer alguma eliminação. Observe só o seguinte, olha aqui a última coluna. Veja que aqui na última coluna, apenas esta casa em destaque aqui no bloco 9 e esta aqui no bloco 3. Observe que apenas nessas duas casas podemos colocar o número 3 ou o número 4. Consegue ver isso aí? Veja, se o 3 e o 4 aparecem nesta casa e nesta apenas, então sabemos que essas duas casas serão ocupadas pelo 3 e pelo 4, pois são apenas essas duas que são as possibilidades para o 3 e o 4. Então veja que nesta casa em destaque no bloco 9, nós não podemos ter o 2 e nem o 5 como possibilidade. Então aqui nós podemos remover o 2 e o 5. Pois então veja que aqui na última coluna, o 3 e o 4 formam um par excludente. E o 2, 5 e 6 formam um trio excludente aqui da última coluna. Agora, creio que o jogo melhorou. Veja, observe aqui. Veja se consegue notar aqui o skyscraper. Veja, considere aqui a última coluna. Veja, tem apenas duas possibilidades para o 5 aqui na última coluna. E aqui na quinta coluna também temos apenas duas possibilidades para o 5. Veja, esta casa aqui está alinhada com esta. Então aqui forma a base do skyscraper. E esta casa forma o telhado. Conseguiu perceber? Então aqui é a base, estão alinhadas, aqui o telhado está inclinado. Então veja, se tiver uma casa que possa ser vista por estas duas casas do telhado ao mesmo tempo e que contém o número 5, veja que estamos analisando o número 5, se houver uma casa que pode ser vista ao mesmo tempo pelas duas casas do telhado, nós podemos remover o 5. Então observe, veja, esta casa em destaque, veja que ela contém o número 5, ela pode ser vista por esta casa e pode ser vista também por esta outra casa aqui no bloco 6. Então desta forma, veja que nesta casa aqui em destaque nós não podemos ter o número 5. Isso aí é a técnica do skyscraper. Tem vários vídeos aí no canal que nós aplicamos essa técnica. Caso tenha alguma dúvida, é só ver outros vídeos aí que vai ficar bem claro. Então, nesta casa nós não podemos ter o número 5, então ela só pode ser o número 1, né? Pois uma vez que ela só pode ser o 5, poderia ser o 5 ou 1, não pode mais ser o 5 por causa do skyscraper, então ela só pode ser o número 1. Vamos colocar aqui o número 1. Desta forma, então vamos completar aqui a sexta coluna colocando o 5 nesta casa em destaque. Agora eu acho que dá para terminar o jogo, não é isso? Veja, então esta casa aqui só pode ser o 6. Para completarmos aqui a linha, esta casa é o 5.
Veja que na última coluna agora, esta casa tem que ser o 2, esta o 6, e veja então que aqui na segunda linha, a única possibilidade para esta casa é o 8, vamos colocar aqui o 8, na segunda linha o 7 deve ocupar esta casa, então veja que agora na segunda linha a casa em destaque tem que ser o 2. Ainda aqui no bloco 3, veja que aqui tem que ser o número 4, logo, ao colocarmos aqui o 4, esta casa agora só pode ser o número 3. Vamos colocar o 3 agora para completarmos a última coluna. Veja então que esta casa tem que ser o 4. No bloco 9, esta casa tem que ser o número 3. Veja ainda que no bloco 9, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Aqui na sétima coluna, veja que o 6 tem que ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 6. No bloco 5, veja, falta apenas o 5 que deve ocupar esta casa. Vamos completarmos aqui a quinta coluna, colocando o 6 na casa em destaque. Aqui no bloco 8, devemos completá-lo colocando o 1 nesta casa em destaque. No bloco 7, veja, a única possibilidade para esta casa em destaque é o número 6. Vamos aqui colocar o 6 e vamos completar a última linha colocando o 2 na casa em destaque no bloco 7. Ainda no bloco 7, veja que a única possibilidade para esta casa em destaque é o número 5, então vamos colocar aqui o 5. Na sétima linha, esta casa em destaque tem que ser o 8, vamos colocar aqui o 8. E para completarmos a sétima linha, devemos colocar o 7 na casa em destaque. Aqui no bloco 7, esta casa tem que ser o número 8. E aqui no bloco 9, esta casa para o número 5, vamos colocar aqui o número 5. No bloco 3, devemos completá-lo com o bloco 8, ou melhor, com o número 8. E no bloco 1, veja, aqui tem que ser o número 5 e esta outra casa aqui tem que ser o número 3. A casa em destaque aqui no bloco 1 tem que ser o número 4. Veja então que aqui no bloco 1, esta casa tem que ser o 6. Vamos completar o bloco 1 colocando o 7 nesta casa em destaque. Veja então que aqui no bloco 7, veja, aqui tem que ser o 4 e esta outra casa que agora está em destaque tem que ser o número 3. Pronto. O jogo acabou. Um abraço e até o próximo.